Olá, muito bem. Bom dia, senhores. Prazer estar aqui, 2021. Queria desejar a vocês um 2021 com muita saúde, importante principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, muita saúde e também muita consciência, né? Essas duas coisas importantes, saúde e consciência. Com saúde e consciência, o resto nós vamos atrás, corremos atrás. E senhores, eu queria trazer para vocês hoje, uma conversa sobre os nossos ideais, e vou mencionar aqui ao longo da live 3 ideais. Então o tema da live de hoje, os 3 ideais para guiá-lo em 2021. Os 3 ideais para guiá-lo em 2021. O ideal, ele é como se fosse assim uma espécie de farol, aquele farol que ilumina para o navio à noite, para o navio durante uma tempestade. Então, os nossos ideais, ele é como se fosse esse farol aceso que vai iluminar, que vai ajudar no nosso direcionamento, que vai ajudar, vai dar uma direção, ele dá um norte, ele norteia os nossos projetos. Então é sobre isso a live de hoje, sobre os nossos ideais. E é como se fosse o ideal, é como se fosse o jogo da amarelinha da infância. O jogo da amarelinha, que você joga aquela pedra algumas casas à frente e você depois, como você lançou a pedra, você vai correr atrás para apanhar a pedra. Então você joga a pedra lá na frente e se lança para buscar essa pedra no jogo da amarelinha. Os nossos ideais, né, é essa pedra. Então o ideal é essa pedra que você joga. Então, pelo fato de você ter jogado, bom, como eu joguei a pedra, agora eu tenho que me lançar para buscá-la, para apanhá-la. Então, o ideal, ele cria esse compromisso, ele cria esse enlace, ele cria esse envolvimento. Então, como a pedra está lançada lá na frente, agora eu tenho que correr atrás, agora eu tenho que buscá-la, agora eu tenho que apanhá-la. Então, você ficou comprometido com aquela ação. Esse é o sentido do ideal. O ideal é essa pedra do jogo da amarelinha que nós vamos jogar para que então a gente empreenda, né, a nossa ação, se comprometa para apanhar essa pedra de volta, para buscá-la novamente. E é interessante que o ideal pode parecer um pouco paradoxal, mas é interessante que o ideal seja inalcançável. Né? Vou explicar um pouquinho isso para vocês. Que a gente coloque alguns ideais na nossa vida. Esses ideais, eles vão ajudar no nosso direcionamento, eles vão nortear os nossos planos, mas é interessante que um ideal seja inalcançável. Mas André, que estranho isso, explique melhor isso. Vou explicar melhor isso para vocês. É importante que o ideal não se esgote, né? Então, vou dar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, se você falar assim, eu quero fazer uma faculdade. Então você está colocando para você um ideal que você pode alcançar. Então você vai se organizar, você vai se empenhar, você vai se esforçar naqueles 4, 5 anos e você vai realizar aquela faculdade. Ou eu quero fazer um curso, você vai, um curso em modo remoto na internet, então você vai, né, se esforçar ali para buscar aquele dinheiro, vai comprar o curso e vai realizar então aquele ideal, aquele desejo. Só que a partir do momento que a faculdade acabar, aquele ideal
ele se concluiu, ele se fechou, ele se finalizou. O curso, a hora que você terminou de fazer o curso, aquele ideal fechou, né? Então, você concluiu, aquilo se esgota. Então, é interessante que você coloque para você alguns ideais que sejam inalcançáveis. Como, por exemplo, um projeto, né? Vamos imaginar um médico, então ele tem ali o ideal de fazer a faculdade de medicina, daí ele faz a sua especialização, e aquilo, num determinado momento, aquilo se encerra, aquilo termina. Mas ele pode colocar para ele um compromisso de estudar a medicina a vida toda. Então ele é um médico, mas ele colocou para si um ideal de se aprofundar na medicina, nesse estudo da medicina, a vida toda. Então ele vai ficar a vida toda, como ele é algo que ele escolheu, é algo que ele gosta, ele tem um amor pela medicina, então ele vai, todos os dias, ele vai dar um passo na direção deste ideal. Então é uma pedra do jogo de amarelinha que nós jogamos, mas vamos dizer assim, nós nunca iremos alcançar plenamente essa pedra. Então a cada dia nós vamos caminhar um pouquinho na direção dessa pedra, cada dia nós estaremos mais próximos dessa pedra, mas essa pedra, num certo sentido, ela é inalcançável. Então a pessoa que tem um compromisso de estudar todos os dias, ela colocou para si um ideal que é inalcançável. E é justamente isso o barato da história, né? É justamente isso o legal da história, que é que você, então, tem esse compromisso com você mesmo, que é um compromisso que você colocou no seu cotidiano, que é um compromisso que você colocou no seu hábito, que é um compromisso que você inseriu na sua rotina. E a cada dia você vai dar um passo nessa direção. Os 3 ideais que eu vou falar para vocês na live de hoje tem a ver com isso. São ideais, são pedras que, num certo sentido, elas são lançadas lá longe. Então, a cada dia nós vamos nos aproximando um pouquinho, mas são ideais inalcançáveis e que bom que eles são assim, porque aí eles não se esgotam, e isso também traz para nós uma humildade, né? Porque se a gente finaliza ali um ideal, se você realiza aquilo, então isso pode trazer para nós uma ideia assim, nossa, eu sou o cara, né? Olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz. Então você começa a se enaltecer, você começa a se idealizar demais. Eu sou o cara, eu sou sensacional, eu sou o máximo. E aí você fica mais nessa adoração a si mesmo e perde os seus ideais, perde os seus objetivos. Então o ideal inalcançável, ele é interessante porque ele te coloca sempre na busca desses objetivos, e que eles são renovados. A cada dia você tem que dar um passo novo nessa direção. Então esse ideal inalcançável, ele é interessante também porque ele traz para nós uma certa humildade, né? Por exemplo, a pessoa pode ter um ideal de ter um restaurante, né? Um desejo ali de ter um restaurante, e ela vai, se esforça, trabalha, busca e consegue, né? Ela abre ali o seu restaurante. Então, isso se realizou. Mas se ela colocar, por exemplo, como meta, eu quero a cada dia servir melhor, atender melhor aos meus clientes, aos meus fregueses, né? Eu quero que em 2021 o meu restaurante sirva melhor, atenda melhor, né? Proporcione uma experiência de gastronomia aos meus clientes melhor do que em 2020. Então eu quero melhorar, eu quero me modernizar. Então ele está colocando para si um ideal que é inalcançável, que é infinito. Então a cada ano ele pode dar um passo nessa direção, ele pode renovar essa busca novamente. Então é isso que eu queria passar para vocês, né? A importância.
Claro que nós temos que ter metas objetivas. Eu queria ter minha casa própria, eu queria trocar de carro. Então, claro que nós temos que ter essas metas objetivas na vida, mas a importância da gente ter esses grandes ideais, que são esses ideais inalcançáveis, que não se esgotam, né? Por que ter ideais, né? Por que a importância de ter ideais? Qual é o grande ganho que se eu lançar essa pedra lá na frente para eu buscar, qual é o grande ganho que eu tenho com isso? Nós somos seres emocionais. Então, se nós somos seres emocionais, nós somos inconstantes. Nós não estamos sempre, né, numa mesma vibe, nós não estamos sempre numa mesma onda, né? Nós não estamos sempre animados, motivados, né? Isso oscila. Nós somos, do ponto de vista emocional, nós somos uma montanha russa. Uma hora nós estamos lá em cima e outra hora nós estamos lá embaixo. Então, se numa semana eu estou animado, se numa semana eu estou motivado, se numa semana eu estou querendo conquistar o mundo, na outra semana eu estou desanimado, eu estou desacreditado, eu acho que os meus projetos não vão levar a nada. Então nós oscilamos emocionalmente. O que o ideal faz? O ideal faz com que a gente não desista. O ideal nos ajuda, se você jogou essa pedra lá na frente para buscar, o ideal, então você está comprometido com essa busca. Então, mesmo que você oscile emocionalmente, você dá continuidade na sua trajetória. Mesmo que alguma coisa ocorra com você, mesmo que você fique doente, mesmo que algo, né, atrapalhe nesse caminho, você vai se reerguer e você vai buscar novamente. Por quê? Porque você tem esse ideal, você ama esse ideal, você está comprometido com esse ideal, você está envolvido com esse ideal. Então, esse é o grande ganho da gente colocar alguns ideais para nós como norte, né? Como esses ideais que vão nortear os nossos planos para que a gente não desista. Esse é o grande problema. Nós acreditamos muito que o problema nosso está ligado à capacidade, né? Eu não consigo, eu não conquisto, eu não vou para frente, porque eu não tenho os subsídios, eu não tenho os valores, eu não tenho a capacidade suficiente para progredir, para ir para frente. E a questão do ser humano não é essa. A questão do ser humano é que nós não progredimos, nós não evoluímos, nós não vamos para frente, porque nós desistimos. Nós abandonamos o barco no meio do caminho. O que mais acontece que atrapalha a nossa evolução é que a gente começa algo e para. Nós começamos motivados, né? Nós começamos animados, nós começamos engajados, nós começamos com confiança, nós começamos com segurança e ao longo desse caminho nós vamos desanimando, né? Nós vamos desacreditando daquilo que nós no início estávamos tão empolgados. Então, por que isso ocorre, né? O que acontece? Por que nós começamos animados a algo e um pouco depois nós estamos desanimados, um pouco depois nós estamos desacreditados? Porque quando você começa alguma coisa, qualquer coisa que você for colocar para você, para começar, um curso remoto na internet, você vai fazer um curso na internet, você foi lá, pagou, recebeu o pacote ali de aula, você começou a assistir. Então, qualquer coisa que você for fazer, qualquer atividade que você colocar para si, o seu trabalho, né? Assim que você começar a realizar aquilo,
aquilo vai trazer para você uma consciência do quê? Uma consciência das suas dificuldades. Você vai começar, ao realizar algo, você vai começar a se deparar com pontos fracos que você tem e que você precisa o quê? Que você precisa aprimorar. Então, se você colocou para si, sei lá, estudar inglês, você pode ter no início, quando você vai começar a estudar inglês, você acreditava que ia ser mais fácil, você acreditava que você ia tirar mais de letra, você acreditava que aquilo não fosse envolver tanto esforço. E a partir do momento que você começa, e você então começa a ver que a piscina é mais profunda, né? Que você achava que fosse dar pé ali, mas você começa a ver que aquela piscina é mais profunda, então você começa a perceber o quanto aquilo vai exigir de você. Então, nesse momento em que você começou a se deparar com essas dificuldades, o que nós fazemos? Nós fazemos essa quebra. Nós quebramos esse compromisso com a nossa atividade. Então, se você tem o ideal, se você jogou essa pedra do jogo da amarelinha lá na frente para ir buscar, então mesmo que você caia nesses momentos de desânimo, nesses momentos de se desacreditar, nesses momentos de falta de motivação, o fato dessa pedra estar lá na frente e de você estar compromissado com ela, então isso vai ajudar que você vença esses momentos de recaída. A recaída é normal. Todos nós, né, qualquer projeto que você for fazer, você vai ter momentos de recaída. Você fala assim, eu tenho uma vontade muito grande, é uma coisa muito importante na minha vida, eu começar a escrever, eu gostaria de fazer uma experiência de escrita. Então, a partir do momento que você começar a produzir o primeiro texto ali, você vai olhar para aquilo e vai falar assim, nossa, mas isso aqui não tem o menor sentido, isso aqui é vazio, isso aqui é fútil. E você vai desistir. Não desista, não desista. Por quê? Porque o fato desse primeiro texto produzir isso em você, essa sensação em você, então esse primeiro texto ele está trazendo uma consciência do quê? Ele está trazendo uma consciência de um aprofundamento que você vai ter que buscar. Então esse primeiro texto, ele está trazendo ali uma consciência muito importante, de um aprimoramento, né? De um conhecimento, de subsídios que você vai ter que ir atrás. Então você tem os recursos que já estão dentro de você, mas você tem um desenvolvimento que você precisa buscar. Então se você para no início, né? Então você abriu uma empresa, a quantidade de empresas, né, que são abertas e que 6 meses, 1 ano, 2 anos depois são fechadas, né? Por quê? Porque a pessoa acredita que ela tem ali uma série de idealizações, de expectativas de que será mais fácil, de que não vai exigir tanto. Então, essa quebra dessas fantasias, essa quebra dessas idealizações iniciais que nós criamos no início de uma atividade, no início de um projeto, que nós precisamos vencer para que a gente dê continuidade. Se você fica só nessa frustração, nossa, mas não era nada disso do que eu tinha imaginado, se você ficar só no impacto dessa frustração e você não tem uma tolerância a essa frustração, se você não tem um pouco de defesas, né, para essas perdas iniciais, você vai desistir no início do caminho. Então o ideal, ele é fundamental, porque se você tem esse ideal lá na frente, isso vai ajudar que você viva esses momentos de recaída. Todos nós temos recaídas, né? Nós temos uma certeza imensa. Essa semana eu tenho certeza do que eu quero, eu tenho certeza do que eu vou buscar, eu tenho certeza das metas que eu coloquei para mim, eu estou convicto nisso. De repente começa ali segunda-feira, você acorda desanimado. Fala, nossa, mas eu estava tão convicto a semana passada, mas hoje, segunda-feira, eu vou começar a minha semana e eu não estou sentindo mais nada disso. Por quê? Porque nós somos essa montanha-russa emocional, nós vivemos esses altos e baixos. Então, o ideal, essa pedra que nós lançamos lá na frente para buscar, ela nos ajuda
a não desistir. Tudo bem, senhores? Estão entendendo? Então, o ideal ele dá a direção, ele dá o sentido, ele dá o norte, né? Eu vou falar dos 3 ideais, hein? Vou falar dos 3 ideais e vou fazer aqui uma dica. No fim da live eu vou fazer uma dica, que é uma dica super simples, quase banal, mas que eu acho bem interessante, que eu vou passar para vocês. Então essa questão, né? Nós começamos animado algo, nós estamos ali animados, envolvidos, e de repente a gente desanima no meio do caminho. Então o que está havendo aí é um certo choque de realidade. Você está desconstruindo essas expectativas e fantasias, idealizações iniciais que você criou em cima daquele projeto, em cima daquela atividade. E é importante que você tenha um pouco de tolerância a essas frustrações iniciais para que você vença esse momento de recaída e dê continuidade, persista, dê essa constância. Isso que é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Que a gente tenha persistência, que a gente tenha essa resiliência, que a gente não desista. E é interessante que às vezes nós confundimos muito. Então o que está ruindo, o que está sendo desconstruído ali no início, são essas fantasias que nós criamos, né? Um casamento é assim, né? Quando você vai casar, você está cheio de expectativas, de fantasias com aquele casamento. Quando você começa a viver o casamento na realidade, então toda essa fantasia que foi criada ali no início, ela começa a ser desconstruída. Ah, mas André, então o que vai acontecer? Eu vou descobrir ali que o príncipe é um sapo? Não, você vai descobrir que o príncipe é um homem normal, né? Você vai descobrir que a princesa é uma mulher normal. Então essa fase de desconstrução das nossas fantasias, de desconstrução dessas expectativas exageradas, idealizadas que nós criamos, nós confundimos isso com os nossos projetos. É como se estivesse ruindo os nossos projetos, é como se estivesse ruindo as nossas atividades, é como se estivesse ruindo a nossa vida. A sua vida, ela não está desabando, né? O projeto que você escolheu não está desabando. Não é a atividade que você escolheu que não faz sentido. O que está desabando são essas expectativas e essas fantasias que você criou no início, que eram exageradas, e que agora, no contato com a realidade, você então está se deparando com as dificuldades, com as imperfeições, com as falhas, com os erros, que ao longo do caminho você vai então buscar esse aprimoramento de si. Senhores, não existe evolução sem frustração, né? Não existe evolução sem a aceitação dos nossos erros. Isso é fundamental. Qualquer projeto que você for colocar para si é um projeto que vai colocá-lo em contato com as suas dificuldades. Qualquer atividade que você for empreender é uma atividade que vai colocá-lo em contato com as suas fraquezas. E isso é bom porque é assim que nós crescemos, é assim que nós evoluímos, é assim que nós amadurecemos. Tudo bem? Vamos ao primeiro ideal, então? São 3 ideais na live de hoje. Eu vou colocar o primeiro ideal, né? Muito importante, até fizeram uma pergunta interessante na caixinha de perguntas ali que eu coloquei ontem, que é essa questão, quando é que eu mudo, né? Quando é que eu mudo a rota da minha vida? Quando é que eu sei que eu tenho que mudar ou não? Então é muito interessante, vou até dar um exemplo pessoal meu, que o primeiro ideal, né? Então isso tem a ver com o primeiro ideal que eu quero falar para vocês, assim, que você desenvolva um sentimento interno de gratidão por aquilo que você é hoje e por aquilo que você faz e realiza
hoje. Esse é o primeiro ideal, né? Que você desenvolva, então é um esforço para que você desenvolva dentro de você um sentimento interno de gratidão por aquilo que você é hoje, por aquilo que você faz hoje. Ah, mas André, eu não sou perfeito, eu tenho um monte de falhas, tem um monte de coisa que eu não sei, que eu tenho que buscar. Claro, exatamente assim, todos nós somos assim. Mas é importante que você aprenda a desenvolver um sentimento de gratidão interno, né, dentro de você, por aquilo que você é hoje, por aquilo que você faz. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso vai te tirar das lamentações e das queixas. Isso vai te tirar da vitimização. Ah, olha a minha vida hoje. Como se a vida estivesse conspirando contra você, como se a vida estivesse contra você. Então você precisa aprender a se abastecer. Você precisa aprender a se alimentar do que você tem na sua vida hoje. Se você é uma secretária de um escritório, se você é uma dona de casa, não importa o que você é e o que você faça hoje, mas você tem que aprender a desenvolver dentro de você. É um esforço isso, né? Por isso que é uma pedra que nós estamos lançando para buscar. Isso é algo que não é algo que está pronto, né? É algo que nós temos que desenvolver dentro de nós um sentimento de gratidão por aquilo que você é e faz hoje. Então isso vai fazer com que você se alimente e se abasteça do que você é e faz hoje. Por que isso é importante? Porque é a sua vida hoje que vai te dar a vida futura. É o que você faz hoje que vai te dar o amanhã. É o que você tem na mão hoje. Nós não temos condição, nós não somos Deus para criar em cima do nada, né? Só Deus tem o poder de criar em cima do nada. Então nós não temos essa capacidade divina de criar em cima do nada. Então nós sempre temos que criar em cima de alguma coisa. Então o que é que nós temos como base, como apoio hoje na nossa vida? É a nossa vida presente, é o nosso aqui e agora. Então se você não conseguir extrair da sua vida atual um alimento, né, e um abastecimento interno para você, né, de satisfação, de gratificação, você não vai conseguir construir a sua vida futura. Então é fundamental isso. Então eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal aqui. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas a minha primeira faculdade que eu fui buscar, que eu não terminei, mas que eu fui buscar uma faculdade de engenharia agronômica, né? Eu queria ser um agrônomo, vejam só, senhores, que loucura. E então, quando eu fui fazer essa faculdade, no início, era ali a Unesp, em Jaboticabal, a faculdade era uma faculdade grande, eu ficava dentro de uma fazenda, tinha ali as plantações, as criações, então eu achei tudo uma festa no início e entrei empolgado, nas matérias eu me dedicava, as minhas notas eram boas. Depois do primeiro semestre, aí eu comecei eu não tinha mais vontade de prosseguir e eu não conseguia me identificar com aqueles assuntos, com aquelas matérias. Eu percebia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era. Então, aí eu comecei a me desinteressar pelo curso, algumas notas minhas começaram a cair e eu comecei a ficar meio fora assim do curso. Então tinha matéria que eu entrava, ficava 5 minutos, respondia a chamada e ia embora. E aí eu comecei a me queixar com as pessoas da República que eu vivia e tinha um amigo meu que era um pouco mais velho ali da República e esse amigo me deu um conselho. Ele disse assim: olha, André, você desse jeito que você tá, né, com um pé dentro e um pé fora, você não vai conseguir tomar uma decisão se a agronomia é algo realmente, né, efetivo aí na sua vida ou não.
você vai ter que, se eu fosse você, eu me mergulharia de cabeça no curso, levaria muito a sério, e aí isso vai te ajudar a tomar a decisão, se é isso que você quer ou não. Você sabe que eu ouvi aquele conselho e falei, pô, é verdade, o que ele está falando é uma verdade. E a partir daquele, então o segundo semestre, eu fiz dessa forma meia boca ali, né? Fui tocando. No terceiro semestre, que foi o início do segundo ano, aí eu fiz para valer, me dedicando, aí as notas baixas eu recuperei, então organizei toda a minha vida. Quando terminou o terceiro semestre, que eu fui iniciar o quarto, aí eu falei, agronomia não tem nada a ver comigo, a minha área é de humanas, e aí eu fiz a mudança para São Paulo, e daí entrou a psicologia na minha vida. E comecei a fazer a terapia pessoal, né, que mudou radicalmente a minha vida. E o mais importante, né, da minha carreira foi a minha terapia pessoal. Então isso tudo foi em São Paulo. Então veja que interessante, né? Então quando você vai se colocando fora da sua vida, do seu aqui e agora, disso que você tem na sua mão hoje, você fica perdido. Você não consegue tomar nenhuma decisão. Então, para você tomar as decisões da sua vida, para você construir a sua vida futura, você então precisa seguir esse primeiro ideal que estou colocando para vocês. Vou falar de mais dois, né? Esse primeiro ideal que é desenvolver dentro de você, isso é um esforço, né? É um esforço de desenvolvimento, desenvolver dentro de você um sentimento de gratidão pela sua vida, por sua vida presente, por sua vida atual, né? Pelo aqui e agora da sua existência. O que isso vai te trazer de benefício? Vai te trazer o benefício de você se alimentar e se abastecer do que você tem na sua mão hoje. Se alimentando e se abastecendo do que você tem hoje, isso vai te dar a vida, vai abrir as portas futuras da sua vida, né? Tudo bem, senhores? Vamos lá para o segundo ideal. O segundo ideal que eu vou colocar para vocês é assim, um desejo de evoluir, né? Que você tenha. Perceba que eu tô colocando esses ideais inalcançáveis, assim, que não tem um fim, né? É infinito. Porque o desejo de evoluir, nós podemos ter ali 80 anos, 90 anos, e isso ainda existir, isso a pessoa ainda estar buscando, né? Indo atrás, querendo descobrir coisas, aprendendo, né? Então, esse desejo, então, o segundo ideal é um desejo de evoluir, o desejo de aprender sempre, o desejo de crescer, de amadurecer. Então, o primeiro ideal, ele tem a ver com a manutenção do que você é hoje, né? Então, você se gratificar por aquilo que você é hoje. O segundo ideal, ele tem a ver com um desejo de melhora, né? Eu quero melhorar a cada dia. Não é ser perfeito, né? Porque quem quer ser ideal não tem ideais, né? Quem quer ser perfeito não tem ideais, porque você fica tão preocupado com você que você não tem como colocar metas objetivas para si na vida. Então não é ser ideal, mas é ter ideais. Então não é essa evolução na busca, não é evolução na busca de ser perfeito, não é isso. Mas é na busca desse aprimoramento constante que nós temos que fazer de nós mesmos, né? Então, segundo ideal, a busca de crescer, de amadurecer, de expandir. Então tem a ver com um desejo de expansão. E aí,
isso cria uma certa tensão com uma vontade que nós temos de ter o controle, né? Nós buscamos muito o controle da vida, e nessa busca do controle da vida, nós perdemos as possibilidades de evolução, as possibilidades de expansão. Então, por exemplo, nada mais perigoso do que um concurso público, né? Então, um concurso público é uma coisa ótima, é algo que você colocou, que você vai, estuda e entra e conquista. Mas o perigo, por exemplo, de você ficar engessado naquilo, né? O perigo de você ficar no que a gente chama dessa zona de conforto, de você ficar só no controle daquilo que eu conquistei. Então eu dei ali, dei um certo salto, e agora eu vou ficar aqui nesse controle daquilo que eu conquistei. Então você fecha, ao buscar o controle, você fecha as portas e as janelas das mudanças, das transformações, da evolução que você pode buscar constantemente na sua vida. Então não é investir em controlar a vida, mas investir em evoluir, investir em aprender com as experiências. E o terceiro ideal que eu queria trazer para vocês então, o primeiro ideal, desenvolver um sentimento de gratidão por aquilo que você é e por aquilo que você faz hoje. Então, isso vai te dar a possibilidade de você se alimentar e se abastecer do aqui e agora da sua vida hoje, presentemente. O segundo ideal, um desejo de crescer e de evoluir constantemente, continuamente. Então isso é muito importante, porque mesmo que você tenha algumas decepções, que você tenha algumas frustrações, que você tropece, que você caia, como você quer aprender, então você não vê esse erro como uma perda, você vê esse erro como uma oportunidade de aprendizado, e você então vai aprender com os seus erros, através da aceitação dos seus erros, e isso vai te dar uma oportunidade. Então, os momentos de tropeço, os momentos de queda, de tombo, eles vão ser importantes, porque isso vai te ajudar a aprender com essa experiência e a promover a sua evolução e o seu crescimento. Então, esse é o segundo ideal. E o terceiro ideal tem a ver com aquilo que o Santo Agostinho valoriza muito na sua obra, que é a ideia de caridade. Mas eu queria aqui explicar um pouquinho esse conceito de caridade, porque não é só a caridade nesse sentido de dar ali o dinheiro para o mendigo, né? Não é nesse sentido. Eu quero convidar vocês a pensar a caridade num sentido muito mais amplo e mais assim cotidiano, rotineiro da nossa vida, né? O quanto nós podemos pensar a caridade na nossa profissão, o quanto nós podemos pensar a caridade no nosso dia a dia. Então, esse é um conceito do Santo Agostinho, esse conceito de caridade, que a caridade é você fazer uma ponte na direção dos outros, é você alcançar o outro, mas você vai alcançar o outro naquilo que o outro tem de necessidades, naquilo que o outro precisa e no sofrimento do outro, né? Então é você perceber um pouco aquilo que o outro está precisando, aquilo que o outro necessita, e você perceber o sofrimento do outro e você fazer esse movimento de ponte na direção do outro, né? Então é você querer, e nessa ida na direção do outro, você querer melhorar o outro, você querer elevar o outro. Então eu queria pensar esse terceiro ideal, que é a busca dessa caridade, você se colocar dessa forma caridosa na vida, mas pensar nesse sentido mais amplo, isso inserido na sua rotina, isso inserido no seu trabalho, isso inserido na sua profissão. Então, por exemplo, uma secretária, quando o telefone toca, né, ao atender o telefone, ela precisa perceber que essa pessoa do outro lado, ela tem ali
ela precisa de algo, né? Ela tem ali alguma necessidade, ela pode estar ali em alguma situação de dificuldade, alguma situação de sofrimento. Então, um ato simples, né? Corriqueiro, cotidiano, que é uma secretária atendendo o telefone, ela precisa perceber todo um sentido que há nesta ação profunda. Estou falando aqui da secretária, mas eu poderia estar dando o exemplo do enfermeiro, eu poderia estar dando um exemplo do psicólogo, eu poderia estar dando um exemplo do médico, do SUS, poderia estar dando um exemplo, né? Qualquer exemplo. Nós perdemos a consciência do quanto cada ato que nós fazemos pode ser usado como um ato de caridade. Nós perdemos, né, o sentido disso na nossa vida. Então, quando um médico recebe, quando uma secretária atende o telefone, quando um médico recebe um paciente, não importa onde ele esteja, não importa se ele está atendendo no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, ou se ele está atendendo no UPA, numa cidade do interior, não importa quem ele atende, se essa pessoa tem poder aquisitivo ou não, o fato de ter alguém diante dele, né, que precise dele, então ele tem ali uma oportunidade de construir uma ponte na direção deste outro. Não importa se você vai fazer isso através da culinária, não importa se você vai fazer isso, né, através da enfermagem, não importa se você vai fazer isso, ou uma avó com os netos, né? Então, em cada ato da nossa vida, nós podemos pensar cada atividade, nós podemos pensar cada ação como um ato de caridade. Mas André, o que isso traz para minha vida? O que esse ideal, né? O fato de eu me colocar assim, tá bom, estou sentindo que para o outro é interessante. Se uma secretária atende assim a ligação, então ela não vai se colocar dessa forma burocrática. A pior coisa no trabalho é a pessoa trabalhar de uma forma burocrática, né? Ela trabalhar como se ela estivesse cumprindo ali uma obrigação, né? Então, mais uma ligação, mais um telefonema, e eu já estou bravo com o meu chefe, então eu tenho que servi-lo, né? E tenho que trabalhar para ele. Então, a pior coisa é você se tornar, naquilo que você faz, você se tornar um burocrata, né? Você fazer aquilo por fazer e subtrair todo o sentido daquilo que você está fazendo. Então, a grande importância e a profundidade desse ideal da caridade, de você se colocar dessa forma caridosa na vida, é a lei da vida, né? O que é a lei da vida? A lei da vida, vou mencioná-la aqui para vocês. O único bem que temos é aquele que realizamos para os outros. Isso é muito sério, senhores. Isso é muito sério na vida. Isso é uma lei da vida que isso, né? A faculdade não fala sobre isso, ninguém fala sobre isso, mas isso é uma lei da vida que nós percebemos na nossa experiência. Isso é algo que, se a gente tiver um pouquinho de consciência das nossas experiências, nós vamos percebendo essa lição da vida. Isso é uma lição da vida, né? A vida vai nos contando e vai dizendo para nós que é assim que funciona. Essa lei da vida é que o único bem que temos é aquele que realizamos para os outros. O único bem que temos é aquele que realizamos para os outros. Então, ao fazer, né, dessa forma desinteressada, porque daí você vai fazer de uma forma desinteressada, você vai, como você se colocou nesse ideal, então você não está fazendo porque eu vou me dar bem aqui, eu vou me dar bem ali, né, que é a forma que as pessoas estão pensando muito hoje em dia, né? Eu quero me dar bem, eu quero ser o cara, eu quero me dar bem aqui, eu quero me dar bem ali. Então você não vai se colocar na vida dessa forma interessada, mas você vai se colocar dentro dessa disposição de caridade, né? Você vai se colocar dessa forma caridosa.
Então isso não importa qual é a sua profissão, não importa o que você faça, não importa qual é a atividade que você está se dedicando, mas a cada oportunidade que você tem de algum outro passar por você na vida, você então tem que usar todos os recursos que você tem, a sua inteligência, a sua formação, os subsídios que você tem dentro de você, para tentar melhorar a vida do outro, para tentar tirar um pouco da angústia do outro, para tentar atender às necessidades desse outro. Então não é a caridade só nesse sentido de dar a esmola ali para o mendigo, é uma atitude caridosa com a vida, é uma atitude caridosa com os outros. Então isso vai disparar essa lei da vida, que é o único bem que temos, é aquele que realizamos para os outros. Então, ao fazer para o outro, você faz para você. Uma mãe que, né, o início, quando a criança nasce, a demanda, né, que um bebê faz da mãe é uma coisa incrível. Então, essa dedicação que a mãe faz ao bebê, isso leva o bebê a um desenvolvimento extraordinário, né? A gente vê ali o bebezinho nascendo, aquela coisa raquítica, aquela coisa magrinha, e de repente, alguns meses depois, aquele bebezinho dá um salto de desenvolvimento, né? de saúde. Então ele vai engordando, ele vai ficando ali vigoroso, né? Forte. E então essa dedicação da mãe ao bebê desenvolve o bebê, mas o quanto isso traz de retorno, de desenvolvimento, de amadurecimento para a própria mãe. Isso é algo que nós perdemos de vista, né? Nós perdemos muito isso de vista no nosso dia a dia, né? Uma secretária, ela acredita que se ela está atendendo o telefone, ela está fazendo isso para os outros, que ela não tem nada a ver com isso. Um médico do SUS, quando ele abre a porta para receber ali o seu paciente, ou um médico do Sírio-Libanês ou do Albert Einstein, quando ele recebe o seu paciente, ele está achando que isso tem a ver com o salário, ele está achando que isso tem a ver com a instituição que ele está inserido ali, com a organização que ele está inserido, que ele está trabalhando para os outros. É verdade, ele está trabalhando para os outros, mas se perde a consciência de que ao fazer para o outro, você está fazendo 1, 2, 3 vezes para você. Então esse ideal eu acho que é fundamental para 2021, a gente colocar um pouco isso como meta, como objetivo para nós. E daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, mas eu queria só terminar com uma dica. Não, mas antes de eu falar a dica, eu vou deixar a dica para o final, então. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas que vocês colocaram. Deixa eu ver aqui. Aqui a Rafaele, falei isso ontem, tendo saúde e sanidade mental, o resto a gente dá conta. Saúde e consciência. Com saúde e consciência, o resto a gente busca. O resto a gente vai atrás. O único bem da vida é o que realizamos para o outro, a Sandra está colocando aqui. Essa é a lei da vida, é uma lei que, vamos dizer assim, não é muito dita, isso não é falado, mas nós percebemos isso no dia a dia da vida, nós percebemos isso na nossa existência, isso acaba ficando como uma lição da vida, principalmente quanto mais idade a gente começa a ter, né? Que o único bem que temos é aquele que realizamos para os outros. É uma linha tênue, temos que tomar cuidado para não ficar só a serviço do outro, certo? Então, isso é interessante. Esse servir o outro é algo fundamental que vai trazer esse retorno da lei da vida,
Mas nós não podemos ter uma atitude servil, né? O que é você ser servil? Você ser servil é você, por exemplo, não olhar mais para você, você não olhar mais para os seus desejos, né? Você não olhar mais para a sua realização, você não se preocupar com as possibilidades de prazer na sua vida. Então, nós temos que servir, mas sem ser servil. E importante, né? Quando nós servimos, às vezes a gente faz um pouco essa confusão, né? Se eu estou servindo a minha esposa, se eu estou servindo o meu marido, então eu estou submisso ao outro. Não, você não está submisso ao outro. Você está servindo o relacionamento, você está servindo a realidade. Então, ao fazer pela sua esposa, pelo seu marido, você está fazendo para você. Ao fazer, então a ideia é assim, eu vou fazer para o meu chefe, então eu estou submisso ao meu chefe. Não, você está servindo a realidade, você está servindo o trabalho. Ao servir a realidade, ao servir o trabalho, você está servindo a você. Você está fazendo por você. Então nós temos que servir a realidade. Então não é uma certa confusão, né? Como se eu servisse ao outro, eu fosse ser submisso ao outro. Você não está sendo submisso ao outro, você está sendo submisso à realidade. Lembrando que nós somos livres, nós não somos livres para fazer o que a gente bem entende da vida, porque se a gente for fazer só o que a gente quer fazer da vida, a gente se arrebenta, né? Porque nós queremos tudo, nós somos megalômanos, nós queremos abraçar todas as fantasias, né? Realizar todos os desejos possíveis. Então, nós não somos livres para fazer o que a gente bem entende, o que a gente quer. Nós somos livres para servir a realidade, né? Nós temos que servir a realidade. Quando nós atendemos a realidade, nós atendemos a nós mesmos, né? Acho que é isso, né? Acho que acabou, deixa eu ver aqui. Mas primeiro não temos que fazer para nós mesmos, para depois fazer ao outro. Então, porque nós temos muito essa ideia, né? De que ao fazer, ao se colocar nessa atitude, nessa intencionalidade de caridade, nós acreditamos que isso traz a nós um certo prejuízo. Por quê? Porque nós estamos atendendo ao quê? Nós estamos atendendo à realidade. Então nós acreditamos que isso nos prejudica. Então, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, esse livro, né? Então eu pego esse livro para ler, eu vou ter que me submeter a este livro. Né? Então, no momento que eu estou lendo aqui, eu não vou tomar um cafezinho, eu não vou tomar um sorvete. Às vezes você até segura o banheiro também. Fala, vou deixar para ir no banheiro um pouquinho mais tarde, porque eu estou concentrado aqui. Então você focou nessa realidade, que é a realidade do livro. Estou dando um exemplo do livro, mas pode ser o exemplo da secretária atendendo o telefone, pode ser o exemplo do médico atendendo o paciente. Então você fez uma entrega a essa realidade. Então, essa entrega à realidade, né? O livro é um outro. Né? O livro é um outro. Então, pode ser o outro ali, né, em carne viva, mas pode ser também, nesse sentido do conhecimento, o livro é um outro. É um outro autor aqui, é um outro pensamento, é uma pessoa que pensou diferente de mim, é uma pessoa que pensa coisas que eu ainda nunca pensei. Então eu vou me submeter a isso. Ao me submeter a isso, eu tenho que me esquecer um pouco. Só que nós tomamos esse movimento, como um movimento de prejuízo a nós. Só que o quanto nós ganhamos se a gente terminar de ler o livro. Né? O quanto a gente ganha. Então, a hora que você encerra o livro, que você termina o livro, você fala, nossa, mas como foi bom, né? Envolveu esforço, teve coisas que eu poderia ter feito, enquanto no período daquela leitura que eu tive que desistir para me concentrar aqui.
Mas a hora que eu termino o livro, eu vejo o quanto aquilo trouxe de retorno, o quanto aquilo trouxe de satisfação para mim, o quanto aquilo incrementou os meus subsídios internos, né? O quanto acrescentou. Então agora eu tenho o livro não está mais como um objeto externo fora de mim, o livro está dentro de mim. Então eu interiorizei este conhecimento. Então se esse conhecimento está interiorizado dentro de mim, eu posso usá-lo da maneira que eu quiser agora, daqui para frente. Então, o quanto nós ganhamos? Uma mãe criando o seu filho é a mesma coisa. A mãe tem que, né, já no período da gestação, ela tem que parar de fumar, ela tem que reduzir ali o refrigerante, ela tem que melhorar a sua alimentação do ponto de vista dos nutrientes. Toda a configuração da vida da mãe vai mudando. Então, é uma série de sacrifícios ali, é uma série de esforço que essa mãe precisa fazer para criar o seu filho. Mas ao fazer isso pelo filho, isso potencializa, né, o desenvolvimento da criança, sem dúvida nenhuma, mas o quanto, né, a mãe também se desenvolve com isso. Só que nós enxergamos só o lado... do prejuízo disso, né? O quanto isso me desviou de mim mesmo, dos meus desejos imediatos. Então nós fazemos essa inversão que ao atender a realidade nós nos prejudicamos, né? Nós estamos numa espécie de perda e não o quanto, né? Ao fazer pelo outro. Então, por exemplo, na minha profissão, como psicólogo, é incrível, né? Como a ideia que as pessoas têm é que então o psicólogo está atendendo o paciente, né? As pessoas acreditam que é assim que funciona, e é verdade, num certo sentido. Uma face da moeda é isso, né? O psicólogo atendendo o paciente, mas existe um outro lado da moeda, né? Que é o quê? Que é o quanto o psicólogo, ao atender esse paciente, ele se atende. Cada paciente que o psicólogo atende, ele se atende. O médico é a mesma coisa, o enfermeiro é a mesma coisa. Só que nós perdemos essa consciência de que ao fazer pelo outro, você faz efetivamente, profundamente por você. Então eu queria deixar esse ideal, que é o ideal, uma intencionalidade na vida. Nós temos que nos posicionar dentro dessa intencionalidade, que é a intencionalidade da caridade. Antes de acabar aqui o tempo de 1 hora, eu queria dar uma dica para vocês, uma dica bem simples, banal até, mas que eu penso ser interessante. Um ano passa muito rápido, então quando você for pensar nas metas de 2021, você pensa assim, o que eu quero para este ano, né? O que eu quero realizar para este ano, quais objetivos eu quero empreender, eu quero perseguir, procurar desenvolver nesse ano. Pense assim, um ano passa muito rápido, né? É o abrir e fechar dos olhos, assim. Quando a gente percebe, já acabou. Então, de você fazer a seguinte pergunta: o que eu quero para mim, o que eu quero realizar, o que eu quero empreender nos próximos 5 anos da minha vida? O que eu quero empreender, o que eu quero realizar nos próximos 5 anos da minha vida? Não é só 2021. Você pode fazer as metas de 2021, mas se pergunte sobre as metas, né? Sobre os objetivos reais que você vai colocar para você nos próximos 5 anos da sua vida. Tá bem? Então isso dá mais densidade, isso dá mais profundidade no momento de você projetar os seus ideais, as suas metas, os seus objetivos reais na vida. Gente, era isso. Deixa eu ver aqui. Valdir, André, o ideal exige um trabalho de autoconhecimento que as pessoas não fazem. Porque assim, quando você lança um ideal, quando você joga essa pedra do jogo da amarelinha para você buscar, isso vai disparar dentro de você o autoconhecimento automaticamente. Por quê? Porque
toda atividade que você for fazer, toda ação que você for empreender, ela vai funcionar como uma espécie de espelho. Então, qualquer curso que você for fazer, qualquer trabalho que você for realizar, qualquer emprego que você for buscar, vai funcionar para você como uma espécie de espelho. Então, ao se lançar e realizar aquela ação, você também vai ter muito retorno de consciência, de autoconsciência, de quem você é, do que você faz, os erros que você comete e também os pontos fortes que você tem. Né? As atividades e as ações, elas não revelam só dos pontos fracos, mas elas revelam também dos valores, dos pontos fortes, aquilo que nós temos de bom e que muitas vezes no dia a dia a gente não se dá conta, a gente não percebe. Então, o quanto nós temos de retorno ao buscar essa pedra que a gente lança, o quanto nós vamos realizando esse trabalho de autoconhecimento, o quanto nós vamos aprofundando essa consciência que nós temos de nós mesmos. Gente, obrigado pela atenção, um bom domingo a todos e um 2021 com muita realização. Até quinta-feira às 8 horas da noite com uma próxima live. Beijo a todos. Tchau, tchau.